Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 28 de março. Começa agora mais uma edição do seu jornal semanal. Acompanhe os destaques. Acordo judicial proposto pelo Ministério Público viabilizará obras do CRIDAC no complexo do Hospital Central em Cuiabá. Membros do Ministério Público e Judiciário promovem ato em prol da independência na atuação. E na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, Ministério Público institui primeiro marco das 126 nascentes urbanas de Cuiabá, que deverão ser preservadas ou recuperadas. Não saia daí, o MPTV começa agora. Depois de mais de 20 anos de abandono, finalmente o complexo do Hospital Central de Cuiabá retomará parte das obras. O local, batizado pelo governo atual como a futura Cidade da Saúde, irá abrigar o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia, mais conhecido como CRIDAC. Um termo de acordo judicial firmado pelo Ministério Público, AMPA e a ProSoja destinará mais de 4 milhões para a obra. A reforma e adequação do prédio onde funcionará o CRIDAC pode ser considerado como marco do fim de um embate judicial entre o Ministério Público, a Associação dos Produtores de Algodão e a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. O acordo visa finalizar, dar um fim útil, proveitoso para o interesse público e para a sociedade, dessa ação movida pelo Ministério Público há alguns anos atrás, visando a anulação de um ato administrativo que foi considerado ilegal, que era uma permissão de uso de um terreno público que não obedecia às exigências legais. Nesse terreno público foi construído, aí de boa fé, na época, já que havia a permissão ainda não declarada ilegal, pelas associações AMPA e a ProSoja, de um prédio, onde funciona a sede dessas associações. A ação proposta pelo Ministério Público foi julgada procedente, então criou-se um impasse. Precisávamos dar uma solução, que seria a reversão daquela área ao patrimônio público. A que conclusão nós chegamos? Que seria muito mais prático e mais útil que a associação então pagasse uma compensação pelo uso da área por um determinado tempo, já que ela havia construído o prédio, e que depois desse período ela devolve a área para o Estado com a construção. O Estado então passa a ser de novo dono do terreno e dá com o prédio lá construído. E essa compensação, esse pagamento, é o dinheiro que vai ser revertido, encaminhado pelo Ministério Público, com o aval da Procuradoria-Geral do Estado, fiscalização da Controladoria-Geral do Estado e da CECID. O dinheiro vai ser então encaminhado a uma associação civil que está encarregada da reforma e construção desse hospital central. É a resolução de um problema que existia, que estava nos afligindo, e realmente uma boa obra, uma obra de futuro para o estado de Mato Grosso, uma obra que estava aqui abandonada e realmente vai ter vida aqui nos próximos meses. Isso nos estimula realmente, nos dá ânimo e vê que isso aqui vai se tornar uma prestação de serviço ao cidadão mato-grossense. Conforme consta no acordo judicial, os recursos que serão destinados para a execução da obra deverão ser depositados em conta específica, aberta pela Associação dos Amigos do Hospital Central. Para evitar problemas em relação à prestação de contas nos próximos dias, o Ministério Público firmará termo de ajustamento de conduta com a diretoria da associação, que deverá informar a cada bimestre o que foi construído e o recurso gasto na obra. De acordo com o governo do Estado, outros órgãos e entidades que estiverem dispostos a colaborar deverão procurar os representantes da associação. Na verdade, em conversa realizada ainda no ano passado, em 2015, com o governador Pedro Taques, foi decidido que nós faríamos essa obra aqui envolvendo a sociedade civil organizada.
Então, nesse projeto, que é um projeto, assim, é um marco para o governo Pedro Tax, nós temos aí uma estrutura como essa, que vocês puderam ver hoje aqui, com mais de 30 anos abandonada, né? São 30 anos de descaso com essa estrutura e com a saúde pública também do estado de Mato Grosso. Então, o que nós queremos? Nós vamos trazer várias áreas meio para cá. Toda a sociedade civil organizada pode nos auxiliar, essa é a ideia. Uma pessoa física que quiser auxiliar a associação a fazer esse projeto se tornar uma realidade, ela pode fazê-lo. Então, o que nós queremos hoje, nesse momento aqui, é agradecer o apoio de todas essas instituições que nos auxiliaram até aqui, principalmente o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que não estão medindo esforços para que a gente possa realizar e entregar para a população do estado de Mato Grosso um novo centro de reabilitação. E diante dos diversos fatos que estão ocorrendo na política brasileira, promotores de justiça e magistrados participaram de um ato em defesa da independência do Ministério Público Brasileiro e do Poder Judiciário. Confira a reportagem. Na rampa do Fórum da capital, e sob olhares de várias pessoas, aproximadamente 70 membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual realizaram um ato público em defesa da independência e autonomia do Ministério Público e da magistratura matogrossense. Vestidos com suas togas, juízes, procuradores e promotores de justiça reafirmaram que a autonomia das instituições é uma conquista constitucional da qual a sociedade não abre mão. Nós queremos chamar a atenção da sociedade contra medidas que estão sendo politicamente levadas ao conhecimento público com relação ao Ministério Público e ao Judiciário. Existem medidas legislativas correndo no Congresso Nacional que impactam na nossa atuação e na nossa independência, seja interferindo em nossos rendimentos, seja interferindo nas investigações, e isso pode causar um prejuízo muito grande para a população, para a sociedade como um todo, no combate à corrupção. Então nós queremos com isso chamar a atenção para a independência do Ministério Público e do Judiciário. Acusação de que o Judiciário age de forma política, que o Judiciário age para beneficiar essa ou aquela ideologia, a tentativa de utilizar o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público para intimidar juízes ou promotores de justiça, a tentativa de politizar a atuação do Judiciário ou do Ministério Público. Nós temos casos de polícia e não casos de política. Não é? E quando se trata de casos de polícia, nós temos a atuação de juízes e promotores. Quando se trata de casos de política, nós temos a atuação dos políticos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, os políticos que foram eleitos para agir na área da política. Juiz e promotor agem na área da justiça. É isso aí que estão querendo misturar as coisas. E a nossa preocupação maior é essa. Na ocasião, o presidente da Associação Matogrossense do Ministério Público, promotor de justiça Miguel Celessarenco Júnior, leu uma nota realçando a independência constitucional da instituição. Miguel ressaltou o quanto esta independência está ligada à noção de democracia e os avanços indiscutíveis ao combate de todos os crimes contra a administração pública e à luta contra a improbidade administrativa, seja nos âmbitos municipais, estaduais e federal. Nós queremos, além de chamar a atenção da sociedade com relação ao combate à impunidade, nós queremos também levar ao conhecimento tudo o que está sendo feito pelo Ministério Público e pelo Judiciário no combate à corrupção. Nós temos ações em andamento aqui em Mato Grosso, nós temos ex-governadores, ex-deputados, ex-secretários de Estado que estão respondendo a processos criminais, e tudo isso denota o nosso trabalho destemido, o nosso trabalho sério e sem qualquer tipo de envolvimento político, e sim tecnicamente na defesa da sociedade no combate à corrupção. E veja no próximo bloco, nascente localizada no Parque Masai Rokamura recebe marco do projeto Água para o Futuro. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O futuro que você pensa que constrói quando dá esmola não faz bem para ninguém. Esmola não dá futuro. Não dê esmola,
de cidadania. E na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Água, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instituiu o primeiro marco de uma série de 126 nascentes urbanas de Cuiabá que deverão ser preservadas ou recuperadas. A iniciativa faz parte do projeto Água para o Futuro. A meta é que no prazo de 2 anos, todas as nascentes compreendidas no município de Cuiabá sejam identificadas, quantificadas e qualificadas. Medidas que buscam assegurar o fornecimento de água na capital mato-grossense para atual e futuras gerações. Preocupação que levou o Ministério Público Estadual a idealizar o projeto Água para o Futuro, desenvolvido com outros parceiros. Cuiabá, hoje, 60% do que vem é a captação de água, desse sistema de captação de água. Como estamos? E como nós queremos? Informações que nós temos levantadas, se continuarmos do jeito que estamos, agredindo o nosso sistema de recursos hídricos, em 5 anos não teremos mais águas, o custo altíssimo. Então, para evitar isso, vamos pesquisar, vamos conhecer como nós estamos e aonde nós queremos chegar e de que forma vamos caminhar para isso. O projeto foi apresentado no Dia Mundial da Água, no Parque Estadual Massairo Camura, local onde foi instalado o primeiro marco de uma série de cerca de 100 nascentes que deverão ser recuperadas ou preservadas. A partir de agora, esta área é monitorada, tem coordenada geográfica e é de conhecimento dos poderes constituídos a necessidade de total preservação. Aqui tivemos a constatação científica da exação, de que lá realmente é nascente. E segundo, é bem emblemático, é um parque, é uma nascente que em tese não deveria estar antropizada, deveria estar íntegra, preservada, que infelizmente não é a realidade. Mesmo uma nascente dentro do Parque Massairo Camura, uma área de cerca de 50 hectares, é uma nascente que já está antropizada. Isso aí mostra o tamanho do nosso trabalho, daquelas nascentes que estão totalmente degradadas, daquelas que nós já perdemos de irreversível, né? O dano é irreversível, então isso mostra quão preocupante é esse trabalho. Coordenado pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística da capital, os trabalhos contam com a equipe do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, que vai elaborar os laudos periciais para a responsabilização civil e criminal dos degradadores. Um trabalho que conta com a parceria do Poder Judiciário. O juizado disponibilizou, além da sua equipe, também recursos financeiros decorrentes de crimes de menor potencial ofensivo, em que, de acordo com a Lei 9.099 e 95, são realizadas as audiências preliminares, em que o benefício da transação penal ou da suspensão condicional do processo, quando concedida para o infrator, ele, por vezes, é obrigado a prestar serviço à comunidade ou fazer uma prestação pecuniária, o pagamento de uma multa. Esses recursos são depositados numa conta oficial do Poder Judiciário e depois são destinados recursos para projetos de interesse socioambiental, como é o caso do projeto Água para o Futuro. O levantamento das nascentes tem como base estudo solicitado pelo município de Cuiabá, denominado Caracterização e Delimitação Cartográfica das Áreas de Preservação Permanente e de Zonas de Interesse Ambiental na Área Urbana de Cuiabá, elaborado no ano de 2008, com apoio do Grupo de Pesquisa da UFMT. A atuação da pesquisa é extensa e detalhada. A Universidade Federal de Mato Grosso é o trabalho científico, faz aquele trabalho científico de levantamento, vegetação, fauna, hidrogeologia, geologia. E também vai referendar a base de dados, vai ter um referendo científico, quer dizer, dentro das normas nacionais e internacionais, isso é muito importante. E também, através da geologia, que vai cuidar dessa parte de sensoriamento remoto, vai colocar os marcos geodésicos das nascentes, homologados pelos órgãos IBGE, etc. A professora doutora da UFMT explica sobre a relevância do projeto e os reflexos no Pantanal mato-grossense. E nós sabemos que essa integração Planalto e o Pantanal é muito importante. Então, por isso, qualquer atividade ou modelos que nós podemos desenvolver, que a água seja preservada, que essas condições sejam adequadas, de uso adequado, uma política adequada, isso é importante e é interesse do CPP. Todo o trabalho de campo conta com equipamentos que disponibilizam imagens de drone, de satélite de alta precisão, fotografias de aerolevantamentos,
mapa síntese das nascentes urbanas de Cuiabá, cartas topográficas, mapa de uso e ocupação do solo do município, entre outras. Nós temos buscado equipamento de alta tecnologia e temos uma verba inicial do Ministério Público, metade do Ministério Público, metade com recursos do Poder Judiciário, aquelas alternativas à pena de restritiva de direito, né, nos crimes ambientais, e só que é uma verba que nós conseguiremos executar 20% do que está planejado. Aí há a previsão de termos de ajustamento de conduta, de parcerias, né, de acordos judiciais. Então, mas nesse 20% nós vamos criar um procedimento intangível, aquele procedimento deve ser observado. E acreditamos que até lá conseguiremos mais verba para terminar o projeto. Confira agora como fica a programação da nossa agenda da semana. Nesta quarta-feira, 30 de março, às 18h30, o Ministério Público realizará no Tribunal do Júri do Fórum de Primavera do Leste audiência pública sobre a qualidade do serviço de telefonia móvel prestado pelas operadoras. Mais informações pelo telefone 66 3498 3237. E nos dias 1, 2 e 3 de abril, promotores de justiça participam do grupo de estudos da região de Cáceres. Entre os pontos a serem discutidos, a apresentação da tese Promotorias Regionais, uma alternativa para a modernização do Ministério Público. O início da programação está marcado para sexta-feira, dia 1º, às 19 horas. Mais informações pelo telefone 65 3222 3441. E se você quiser ter acesso a essas e outras informações, visite o nosso site pelo endereço eletrônico mpmt.mp.br. O MPTV termina aqui. Tenham todos uma ótima semana.